Olá para você que nos assiste aqui direto do Três Pontos Cast, esse aquário de vidro aqui, bem legal, é um braço da Três Pontos Company, uma empresa que faz toda a parte de tecnologia, desenvolvimento de software, faz toda a parte tributárias para empresas e também a parte digital, a parte de marketing, né? A gente dá conta aí de algumas coisas bem legais e hoje nós temos 3 convidados muito especiais, empresários, empreendedores, tem muitas empresas, muitas histórias para contar e a gente vai conhecer um pouquinho da história deles. Mas antes de passar para eles aqui, cada um se apresentar, estou aqui diretamente com o meu sócio, Caio. Boa tarde, boa noite, não sei que hora vocês estão assistindo. Seja bem-vindo a mais um capítulo do nosso podcast. É isso aí. E quem nós temos aqui hoje? Quer apresentá-los? Vou falar o nome dos 3 e cada um vai falando um pouquinho individualmente aí, só para o pessoal conhecer. Vou começar pelo Marcelo. Vai falar um pouquinho? Boa tarde a todos, Marcelo. Eu fui nascido e criado na região de Aguaí, agora estou aqui em Leme. Tenho outra empresa também, né? Estou vindo agora com a empresa no ramo de energia solar desde 2019. A gente está no mercado, mas a gente tem outros negócios aqui na cidade também. E é isso aí. Legal, você é um paizão da galera. Tamo junto. Mas tá conservado. Tamo junto. Temos também... Lucas. Boa tarde a todos. Eu sou o Lucas, sou o cara face aí da Eletron. Sou técnico, eletrotécnico formado, tenho a empresa desde 2019 também. Conheço o Marcelo aí faz mais tempo do que o Júnior, mas acho que eu conheço bem antes da SEG Energy, com ele da serralheria, né? Sou formado em eletrotécnico, tenho a empresa desde 2009 e faço instalações elétricas aí. Comecei com o ramo de construção civil e através do Marcelo e outras empresas, né? A gente fez a parte de conhecimento na parte de energia solar e a gente trabalha aí com a SEG Energy aí em parceria desde então. Legal. E? Para finalizar, o terceiro convidado, Júnior. Júnior. É Júnior por quê? Qual que é o nome? Meu nome é Luiz Cláudio Lourenço Júnior. Legal. Então, Júnior ficou mais conhecido como Júnior, fica mais fácil. Legal. Oi, tudo bem a todos? Eu sou o Júnior, tenho 32 anos. Há 3 anos estou aí empreendendo. E há um ano e meio conheci o Lucas, o Marcelo um pouquinho depois. Estamos trilhando esse caminho aí nessa empresa, nessa nova área, né, na energia solar. Tem outra empresa também na área de manutenção elétrica de empresas e estamos aí. Legal. Me fala uma coisa. 3 anos empreendendo, o Lucas 5 anos e o Marcelo mais tempo. 16 anos. 16 anos. 16 Vocês vieram de mercados de outras áreas, tipo CLT ou serviço público, alguma coisa assim ou não? Eu vim de CLT. Nada que eu faço hoje, mas vim de CLT. CLT. E essa diferença, essa mudança de vida aí, foi pesado ou não? Foi bastante sofrimento no começo. Foi complicado. É legal porque, bem complicado. É legal porque as pessoas às vezes vão assistir, elas vão se inspirar, vão olhar pra vocês e falar, cara, olha, a pessoa faz 3 anos que tá empreendendo, faz já 16 e era CLT, e sempre tem essa virada de chave, né? O sofrimento, né, a luta e depois, óbvio, a colheita. CLT também, só que da minha área. Eu era eletricista, então resolvi aumentar meus conhecimentos e empreender, né? Legal. E o Lucas? Eu sou da área da construção civil, né? Eu era CLT também, da área da construção civil, mas nunca mexi com elétrica, né? E em 2019 eu resolvi fazer o curso de elétrica. E em 2019, antes de formar eletricista, eu falei, eu vou abrir minha própria empresa. E abri no ramo de elétrica, mesmo sem saber, né? E resolvi empreender nessa área. Deu certo, né? Busquei muito conhecimento, estudei bastante nessa área. E desde então, na área de elétrica, foi para frente com a empresa. Mas eu gosto disso, é muito legal, né? A gente primeiro dá um jeito, depois a gente descobre como, né? Eu fui, a gente quando abriu a nossa primeira barbearia, a gente mal cortava cabelo. E era só eu e minha esposa. Cara,
te cortava mal, hein? Graças a Deus deu certo, mas é a questão, tem que estudar, tem que, né? É. Mas às vezes a pessoa fica muito no teórico, estuda e não aplica, não realiza. Jogar e buscar informação para aquilo. Eu passei bastante dificuldade quando eu abri a empresa. Então, teve coisas que eu aprendi durante o processo. Então, a gente vai processando e que não vai acontecer mais. Esses Então, 16 anos, você sempre empreendeu na área de elétrica? Não. Uma serralheria. Eu tenho essa serralheria até hoje. Entendi. Eu saí de serviço abraçal para uma serralheria sem saber nada de serralheria. Fui mandado embora do sítio praticamente com R$2.000 e ali eu falei que não ia trabalhar mais para ninguém e comecei a empreender. Legal. E é importante falar agora, nesse exato momento, o que esses três fazem, o que eles têm em comum e qual é o ramo, né? Porque a gente apresentou cada um, as pessoas já sabem, você que está assistindo já sabe que eles empreendem, alguns em menos tempo, alguns em mais tempo. Isso é bom, porque para você que quer mudar de vida, ou até para você que está buscando um serviço que eles oferecem, até para trazer mais confiança. Sim, Porque a gente sabe que o setor de serviço, ainda mais o de vocês, que é um serviço high ticket, que é um serviço que não é barato, né? Vamos falar dessa forma. Tem que ser um trabalho de confiança, um trabalho de garantia, um trabalho com empresas sérias, né? Sim. Então vamos lá. São hoje donos, os três são donos de 3 empresas em comum, é isso? Isso. Sim. Começando pela Electron. Electron, eu comecei ela com instalações de construções civis, né? Como eu já estava na área de CLT, então eu comecei com obras. Tinha muito contato com arquitetos, engenheiros, né? Então eu já estava nesse ramo, eu entrei para esse lado, né? Me aperfeiçoei na área de elétrica residencial, comercial, na área de construção civil. E depois eu fui me aperfeiçoando em outras áreas, né? Que hoje a gente também atua, que é a parte de segurança eletrônica, a parte de automação residencial, né? Um pouco aí que eu entrei mais a fundo foi a parte da energia solar, né? Conheci o Marcelo através da Seg Energy, né, para fazer energia, instalava para ele, né, antes de virar sócio, né, da empresa, instalava para ele e para outras empresas, né? Mas eu nunca tive a minha empresa de projetos elétricos, né, como Nessa entregador. época você já estava com o Júnior. Ainda não conhecia Tava com o ele. Marcelo. Conheci o Marcelo. O Marcelo que trouxe a Seg Energy, então, para Leme. Para Leme, exato. Ele começou e eu era instalador dele, né? Legal, então nós já estamos falando junto à Electron, também a Seg Energy, que é uma franquia. Exato. Isso. E aí? E aí eu trabalhava para ele como instalador e instalador para outras empresas também, né? Show. Engenheiros, outras empresas de energia solar. E aí, em 2023, né, que a gente conheceu, né? O ano passado, eu tive uma queda na minha empresa e aí estava procurando a parte de industrial, né? Para me aperfeiçoar nesse ramo. Aí foi onde eu conheci o Júnior, né? Aí fui trabalhar com ele na empresa dele, que é a LCL. E nessa época o Júnior já fazia manutenções para indústrias, já Isso. tinha esse foco. A empresa dele é voltada para a indústria, né? Então aí eu fui me aperfeiçoar na indústria, que era uma área que eu não conhecia, que eu queria me aperfeiçoar. Então fui trabalhar com ele, ganhei bastante conhecimento lá com ele, né? E conhecendo ele, na época ainda fui trabalhar CLT para ele, né? Eu ainda perguntei para ele se ele podia me contratar PJ. Falei, cara, não quero CLT. Aí eu falei, não, vamos fazer um negócio. Você trabalha para mim 6 meses no CLT e faz um teste. Fui pelo conhecimento, né? E acabando trazendo um sócio, né? Pela história que a gente teve lá junto, trabalhando junto, a gente viu que a gente tinha uma sintonia de ideia, né? Que a gente queria ter essa pegada forte aí. Um sócio, vamos dizer assim, é uma segunda esposa, né? Exato, é um casamento. Porque no casamento a gente compartilha tudo, né? Pelo menos tem que ser dessa forma, né? E não só na sociedade, dentro da empresa também, né? Sim, com certeza. Então, quando a gente coloca um sócio na empresa, tem que ter esse, né? Tirando o lado mais particular, né? Tem que ter essa parceria, né? Parceria. Com certeza. E nessa época, então, o Júnior já estava trabalhando, já tinha o conhecimento do industrial. Sim, sim. Legal. Nessa época eu já tinha a LCL. Foi onde a gente se conheceu. Eu e o Lucas, ainda não conhecia o Marcelo nessa época. E o legal foi que o Lucas veio, trabalhou comigo. E desde o princípio a gente sempre foi honesto, né? Ele falou, pode adquirir conhecimento e tal, pouco tempo, não vai ser nada longo. E a gente conversando, as ideias
foram batendo, alinhando. E eu lembro que um dia eu falei assim pra ele, Lucas, eu quero entrar no mercado de energia solar. Ele, você quer entrar? Vou dar 100 mil reais aqui. Vamos fazer. Aí ele falou do Marcelo pra mim um dia. Falou, tem o Marcelo que conversou comigo. O que você acha da gente entrar nesse projeto? Falei, é o que eu queria, é o que você quer, o Marcelo quer, vamos unir. Não Aí tem marcou um porquê. churrasco pra conversar e todo mundo se conhecer. É meio que sempre assim, não é? Foi até engraçado, né? É. Porque quando eu comentei com o Lucas, a ideia era de trazer um braço forte para mim, exatamente pela experiência que ele tem dentro do mercado de instalação e tá à frente do negócio de elétrica, né? Que eu adquiri a franquia, mas eu não tenho o conhecimento que o Lucas tem. E para mim oferecer um produto bom para o cliente não depende de mim, depende do que eu tenho de suporte dentro da empresa. Aí fui atrás do Lucas. Aí o Lucas falou, não, eu tenho um parceiro que ele faz industrial. Eu falei, vamos trazer. Legal. Porque a gente vai unir residencial, industrial e a empresa que a gente já tem nome dentro do mercado para a gente poder juntar tudo e oferecer algo mais valioso para o cliente. Ou seja, não querendo fazer o merchan aqui nesse momento, mas a pessoa estiver assistindo, ela quiser colocar um painel solar, qual que é o termo técnico? É painel solar? É energia solar. Usina solar, Usina solar. independente se ela é residencial, industrial, rural. Usina Legal. solar. Se a pessoa quiser colocar, ela vai direto falar com vocês, através da Seg Energy, que é a franquia, né? Que é a franquia. Inclusive é a franquia do Grupo Zanon. Grupo Zanon, né? Que o cara é sério, né? O cara Sim, tá na sim. mídia, o cara não pode ficar botando o nome dele pra qualquer coisa, é uma coisa séria. Sim, com certeza. E também através da Electron ou da LCR. Legal. Ou seja, para vocês entenderem, são 3 sócios de 3 empresas. Os 3 sócios Legal. de 3 Acho empresas. interessante desse conjunto, né? Acho que vocês trazem conhecimento, pelo que eu entendi, tanto de elétrica e de automação, não importa qual parte da empresa. Vocês conseguem atender qualquer nível de cliente, qualquer complexidade. Eu também trabalho numa fábrica e achar gente para fábrica, por incrível que pareça, né? Ele está em São Paulo. Mas achar gente com conhecimento saindo da faculdade, com alguns conhecimentos de programação de CLP. Cara, o cara fala, eu sei, quando o cara entra e vai lá mexer e você vê que o cara não sabe, começa a ligar para não sei o quê. Aí eu falo, quando eu vejo pessoas que estão se juntando com esse conhecimento, eu falo, não, é porque sabe mesmo o que tá fazendo. Sim, sim. Se dedicou no estudo, então eu acho legal esse conjunto porque vocês não vai estar descalço em nenhuma parte, porque o conhecimento tá na cabeça, então Sim. vocês conseguem dar suporte para a escala de baixo da empresa de vocês, isso é muito interessante. E normalmente uma sociedade ela dá certo quando cada um tem sua expertise. Tem isso daí entre vocês? Tem. Sim, com certeza. Tem. Como que funciona? Cara, eu acho que o Marcelo é o cabeça aí, o cara mais louco de todos. Eu vou falar uma coisa. Louco no sentido de empreendedor? Eu vou falar uma coisa que eu acho que eu nunca falei pra ele e agora eu vou ter a oportunidade de falar. Pô, se for pra chorar, não trouxe guardanapo aqui, hein? Eu me inspiro nesse cara, velho. Eu me inspiro nele, né? Não como só sócio, porque, tipo, o Marcelo, não sei, por exemplo, eu sou formado em eletrotécnico, né? O Júnior é formado. Não sei se posso falar, né? Mas o Marcelo tem a 4ª série, né? Agora ele já terminou os estudos, Eu né? ia chutar isso depois que você falou. Então, mas é e, sempre tipo, assim, não né? tem formação e, tipo, o cara é pau na máquina, entendeu? Então, tipo, eu me inspiro nesse cara porque ele não deixou os estudos impedir ele, né? Ele continuou e é um cara guerreiro, aguerrido, vai pra luta, empreendedor, né? Foi por isso que eu fiz sociedade com ele, né? Legal. A gente tem sociedade junto aí. Legal. Então, Marcelo pra mim é uma inspiração, de fato. Eu nunca falei isso, tô falando agora. Se for chorar, né? Uma declaração. Mas, cara... Traz um papel aqui, Mas ele pra mim é uma inspiração, né? E tipo, eu conheci ele antes da franquia, né? Antes de adquirir a franquia. Uma época que eu tava desempregado antes da construção civil, né? De entrar. E quando eu conheci o Marcelo, eu falei pro Marcelo, cara, eu tô desempregado aí, me arruma um serviço aí. Ele falou, cara, o serviço aqui na serralheria é tudo braçal. Mas você é um cara safo, você é um cara estudado,
por que você não vende portão pra mim? Lembra? E aí a gente se conheceu assim, eu fui atrás de vender portão pra ele, né? E acabou não dando certo, a gente mudou os caminhos, né? Ele continuou com a serralheria, eu fui para a área de construção civil em outra empresa, né? Fiz o eletrotécnico, mas tipo, essa união continuou, né? O que me inspira nele, esse empreendedorismo, né? Até conselhos na minha empresa, né? Quando eu fui abrir a minha empresa, eu buscava ele tipo, como referência. Pô, ele fez, eu não posso fazer igual, né? Legal. Ele, lógico, no ramo dele da serralheria, eu no meu ramo elétrico. E aí, quando ele abriu a franquia da Seg Energy, sem saber, né, que ele acabou de falar, ele não tem conhecimento elétrico, não tem conhecimento do solar, sem saber, o cara pau na máquina e falou, não, vou fazer, e fez. Ele buscou o meu conhecimento, né, que eu já estava na área de solar. Falei, cara, vamos fazer acontecer, vamos pra cima, né? Não tem tempo ruim. A riqueza não se constrói sozinho, né? E assim, não que todo mundo que não tem estudo se dá bem, infelizmente nem sempre é assim, né? Mas, se o cara tem a veia empreendedora, meu, e gosta de trabalhar, não tem preguiça, meu, já era, é isso. O ser empreendedor, eu aprendi o seguinte, que às vezes muitas pessoas, ela entra no ramo de empreendedorismo e ela fica esperando as coisas acontecer. E não é assim que funciona. Isso nunca vai funcionar. A gente sempre tem que estar correndo atrás do sucesso, independente da área que seja. Ontem eu estava num treinamento e o cara falou exatamente isso daí. Bastante conhecido, né? Thiago Fonseca. Ontem eu fui num treinamento dele de autoridades 360, participei lá. Eu até comentei com o Lucas. Eu cheguei em casa, cheguei pilhado. Tipo, querendo pôr em prática, minha cabeça ainda tá virando até agora, porque são obesidade mental. Sim, porque a gente fica ligado nisso. E eu sou uma pessoa que eu saí, tipo, de um salário de R$480 que eu ganhava 16 anos atrás, para abrir a minha empresa e fazer o negócio acontecer sem nada. Hoje eu tenho 22 funcionários lá, eu estou abrindo uma filial em Pirassununga, a gente tem um faturamento super legal, mas não foi do dia para a noite que aconteceu. Foram 16 anos. Foram 16 anos. E o mais interessante é a gente, que nem o Zanon sempre prega isso, se a gente não sabe, a gente busca quem sabe fazer. O importante é as parcerias que a gente forma. Porque às vezes a gente acha que andar sozinho, não, eu quero tudo para mim. Eu vou ganhar X, vai ficar aqui. E não é assim que cresce. O crescimento é fazendo parcerias. São fazendo parceria com pessoas de crescimento. Que a gente estando rodeado de pessoas que querem crescer. Sim, a mesma mentalidade, né? A mesma visão. Exatamente. Você não pode se apegar a pessoas acomodadas, né? Você tá todo mundo na vontade, querendo fazer um negócio acontecer, é ali que você tem que estar junto também. E aquele negócio, você procurou pessoas que você precisava das expertise para fazer o negócio. Sim. Então você pegou duas pessoas que uniu e fez a parceria acontecer. E a pior coisa que tem hoje é você pegar, por exemplo, tentar fazer alguma parceria e você ver que aquela pessoa, em vez de te funcionar, ela tá te puxando para trás. Isso né? Agora, quando você tem pessoas que você vai ali ver que tá indo, tem o mesmo foco, o mesmo objetivo, cara, não tem segura. A gente ir lá e oferecer algo de qualidade para o cliente, a gente apresentar o trabalho, se o cliente não gostar, ir lá fazer com que o cliente entenda qual que é a situação, o cliente fazer com que a gente entenda a situação dele e fazer o negócio acontecer. Porque eu acredito que cada produto que a gente lança no mercado é como se fosse um filho da gente. A gente colocou ali, a gente vai ter que levar. É dar a segurança daquilo, é dar garantia, é fazer com que o produto seja bem falado, porque aquele cliente ele vai vender para um outro cliente, né? Então isso é fundamental dentro do empreendedorismo. Da recorrência, né? Se atender um cliente de solar, eu posso levar ele para a serralheria, ele pode ser dono de uma indústria, né? A gente pode dar manutenção do solar, a limpeza, né? Então ele tem vários ramos para atender ele, né? Então, tipo, que a gente preza, o que nos uniu foi exatamente isso, né? O bom atendimento, né? O pós-venda, você não deixar o cliente na mão, não vender simplesmente, eu te vendi um copo, tchau, obrigado, tá aqui. Não isso. O copo deu certo, ficou bom, qual a sua necessidade, entender a necessidade do cliente, né? Acho que foi uma coisa que uniu nós três, foi isso, né? Ter a mentalidade de atender o cliente na necessidade dele, né? De entender o que ele precisa. Isso é muito legal, porque nós também temos um pensamento parecido, essa holding de serviços e produtos, como se fosse uma árvore, né? Onde tem a principal empresa e cada galho é um serviço diferente. Uhum. E é bom porque quando a gente atende com excelência, e aí daqui a pouco a gente fala de pós-vendas também, né? Que eu acho que é interessante, mas quando a gente atende com excelência,
o cliente passa a confiar na gente. Então qualquer coisa que a gente vai oferecer para ele depois, ele vai comprar da gente, né? Então a tendência é ser muito mais fácil. Agora, ruim quando o cara não presta um bom serviço ou não tem um pós-venda. Aí quebra toda a próxima escala, as possíveis vendas. É que o pós-venda é um diferencial assim necessário pra gente conseguir identificar, como você falou, o que ele achou do nosso serviço. E eu não falo somente para receber elogios, para receber crítica, porque a crítica construtiva é bom para nossa empresa. Sim. Exatamente. Então, quando a gente liga e pergunta o que achou do atendimento, do resultado, da economia, da estética, várias coisas, eu tô pensando um pouco mais do lado do trabalho de vocês do Solar. E o cara faz uma crítica, não gostei do jeito que o funcionário falou comigo. Então, qualquer besteira, só pra gente puxar assunto mesmo. É ali que você vai conseguir atuar no problema da sua empresa. Agora, se você não tem um pós-venda, você nunca vai saber a deficiência, entendeu? Bom ou ruim. Se você e o que você tem que melhorar, porque a gente está em melhoria contínua. Sempre tem que estar melhorando. A gente pontuar com a crítica do cliente. É saber qual ponto que eu tenho que melhorar para mim poder crescer cada dia. E é no pós-venda que, se você só tem elogios, que você consegue gatilho para fazer outras ofertas. Exato. Então eu falo, o pós-vendas, além de ser um gatilho de crítica construtiva, o pós-venda é um gatilho de venda para um próximo produto que vocês têm dentro de vocês, ali dentro do escopo de vocês. Foi o que você falou, é um dono de empresa, ofertar um outro serviço de uma das outras 3 empresas, o cara é dono de uma indústria, ou não, ou para um cara da civil, ofertar também. Sim. Então, mas sempre visando que o pós-venda, você conseguiu descobrir que foi tudo bem feito, agora você tem carta branca naquele lugar para fazer pedidos, né? Então, eu acho legal eu acho pós-venda, tanto que no curso quando a gente faz o curso, né? Eu falo de pós-venda, porque é uma coisa que a gente prega aqui dentro, que tem que ser feito. Todos os clientes que a gente já atendeu aqui dentro, passou um prazo ali de 2 semanas, 21 dias, a gente já entra em contato para entender, porque a pessoa aqui dentro, quando ela entra para ser atendida, ela passa no mínimo na mão de 3 pessoas. Eu preciso entender como foi o atendimento. Se ela se sentiu ruim em alguma das etapas para melhorar. Com certeza. E depois que tudo deu seu elogio, aí sim eu chego e falo, você não quer indicar 3 pessoas, passa pelo mesmo atendimento? Sim. Acabou, então você começa de 1 vira 3, de 3 vira 9, e assim você vai conseguindo dar escalabilidade. E pra gente entender o perfil de cada cliente também, né? Porque a gente tem vários perfis comportamental que o atendimento que eu faço para você, eu não consigo fazer para ele. É diferente. Então, Precisa ler a pessoa, né? quanto mais a gente está em contato com o cliente, mais a gente recebendo elogio, recebendo crítica, a gente vai entendendo qual é os clientes que a gente está enfrentando. Eu tô há 3 anos, há 4 anos na energia solar. Eu enfrentei cliente assim, mas todos eles são clientes, todos eles vão me trazer retorno. Então a gente tem que entender qual que é a dificuldade de cada um e para ir crescendo e apresentando cada vez melhor um produto para ele. Exatamente. Existem aquelas 2 frentes muito negativas, né? A primeira é aquela velha história. O pior cliente é aquele que sai da tua empresa, não reclama, não fala nada e nunca mais volta. Sim. Esse é o pior, porque não reclamou e a gente também não perguntou. E o segundo é quando o cara não vai falar pra você ali na tua empresa, na tua cara, mas ele vai lá no Google, lá na avaliação e te descarrega. Esse também é péssimo, ou não reclame aqui. Então o pós-venda é essencial, né? Porque é a hora da gente poder tirar essa carga do cliente. Eu tive um problema com energia, muito sério, mas eu vou falar daqui a pouco. A gente já sabe. Temos aqui então a inspiração ou cabeça ali organizacional. E os outros 2? Onde está Lucas e Júnior na empresa? Você já falou? Quer falar um pouco de você agora? Aproveita que dá pra chorar, hein? Ainda. Vou fazer você chorar, Lucas. Não, eu quero que um fale do outro. Fica melhor. Quando a gente fala do nome, Então eu vou falar um pouco do Lucas. um pouco do Lucas. Lucas, a gente se conhece. Romântica, peraí. Isso. Então, como eu disse, a gente se conhece há pouco tempo. Mas acredito que foi muito válido e está sendo válido essa junção. E falando do Lucas, ele é isso que ele falou do Marcelo, pau na máquina e tal, ele é do mesmo jeito. Então, é aquele cara, vamos fazer, não tem essa de não dar horário, não existe isso. Então é o cara, como ele mesmo diz, é o operacional mesmo. Estamos aqui, vamos fazer. O Lucas é a frente da Eletron. É ele quem coordena, quem ali no operacional mesmo,
quem domina ali a empresa é o Lucas. Ele é esse cara. Se precisar, bota a mão na massa, faz e vai. Então isso foi o que Então, só pra entender, o juntou a Lucas não gente. tá mais com as equipes nos locais, assim. Sim, operação. sim. Ele é quem vai a fundo mesmo na área ali. Legal. E Legal. É isso. Bacana. E o Júnior? Quem era o Júnior da Quem vai empresa? falar do Júnior? Tem que ser você falar do Júnior. Ficou legal ter uma vontade de mesa porque você vai onde os dois. É exatamente isso. Eu fui a ponte entre os dois. Cara, o Júnior, eu acho que ele é o cara sério da equipe, ele é o policial mau. Cara, o Júnior me deu uma visão, né, que, por exemplo, quando eu comecei a empresa, que eu falei, eu comecei sem saber como era a elétrica, eu comecei num ramo sem saber, então eu tinha muito aquilo, não importa se eu sei fazer, eu tenho o telefone de quem sabe. No começo da empresa, eu tinha muito isso. Eu contratava, às vezes, os caras para fazer o serviço. E fui adquirindo conhecimento através disso, né? E o Júnior, cara, ele tem uma experiência muito grande mesmo na indústria. Que era coisa que eu não tinha, que foi através disso que a gente se conheceu, né? E eu aprendi com ele essa seriedade de se levar. Porque na residencial, não que você não tenha que ter uma seriedade. Você tem que ter seriedade no serviço, independente de qual seja, né? Mas se der um problema numa casa, numa elétrica de uma casa, a gente está falando de 20, 30 mil reais. Se der um pau numa indústria, a gente está falando de 100, 200, 500 mil reais para mais, né? Então, tipo, é uma coisa muito séria de se tratar. Já dá um pau numa New Age da vida. Exato, entendeu? Então são coisas de milhões. Então, tipo, são coisas bem sérias de lidar. A elétrica em si, ela é uma coisa muito séria, né? Falando um pouquinho de elétrica, né? A elétrica é igual água, né? Você põe a água no encanamento, ela passa ali. A diferença da elétrica para hidráulica, né? Para água, que a água você está enxergando, a elétrica você não enxerga. Então, o profissional de elétrica, ele tem que ser atento, porque ele não está enxergando com aquilo que ele está trabalhando, né? Então, se tiver um erro, você está trabalhando com vidas. Depois que você faz o serviço e entrega, você também está trabalhando com vidas, porque ali vão ser trabalhadores nos casos da indústria, vão ser moradores no caso de uma residência, então são uma coisa muito séria. E o Júnior trouxe essa coisa de seriedade para mim, né? Onde eu aprendi com ele, ele é um cara sério, garrido aí também, e ele também tem esse negócio de pau na máquina aí, acho que todo mundo aí. Você viu? Ele até filosofou para explicar agora. Ele tem uma percepção nova da parte elétrica. Porque eu tenho a percepção assim, ó, homem da velha guarda assim, até quem nasceu até 99. Depois daí, meu filho, desculpem, crianças. O Rian, você nasceu quando, Rian? Se você nasceu depois de 2000, eu peço desculpa. 2001. Não, você ainda é bom, Rian. Você ainda é bom. Eu sempre brinco que todo homem tem que saber fazer de tudo, mesmo que for mal feito. Mas você trouxe uma percepção nova. Não, tem que levar a sério, porque não lida com coisa séria. Mas ele é sério em todo momento ou só trabalhando? Quando você falou do policial mal, quem que é o que tem vamos dizer, vocês estão para entrar no negócio, o cara que tem um olhar negativo da sociedade. Quem que... Mas tem que ter, mas tem. Tem um olhar negativo. É que ver os pontos. A gente põe na mesa. Você vai ver a lista de olhar assim, ó, mas vai dar merda aqui, ó. Sim. Nós estamos vendo tudo isso de bom, mas se der ruim, olha aqui, ó. Olha aí. Mas Aqui precisa. vocês, cara? Não, seu pai. Meu pai, esse cara. Totalmente. É? Tanto que. Eu não gosto, gosto de botar a venda Que a nos gente olhos. aqui também somos três aqui na 3 pontos. Também somos 3 sócios também. Era só nós dois. E era só nós dois, Ia entrar depois. uma outra pessoa que também tem a ver com energia, Ele mas não só lá. entrou, aí entrou o pai dele, e é o que eu falo, e ele que conseguiu ajudar a gente, porque surgiu bastante gente pra fazer parcerias, né? Nossa, E todo dia. ele que a gente, nossa, vai dar certo isso aqui, ele falou, mas se der errado tem isso. Aí a gente parava pensando, nossa, acho que não vale, né? Só que no momento do entusiasmo, tem uma empresa de quase um ano aí, não tem 1 ano, 10 meses, a gente tava no entusiasmo de fazer o negócio acontecer, então você acaba deixando o olhar crítico de lado nesse momento. E ele com a experiência, com a bagagem, trouxe esse olhar. Por isso que eu perguntei, porque tem que ter um que vai falar, ó. Sempre tem. Ó, cuidado com isso aqui. Vocês estão vendo tudo isso aqui de bom, mas tem isso aqui que se der ruim. É sempre o problema de comprar um carro ou uma casa. A gente tá iludido, tá tão animado que a gente não olha os defeitos, a gente só olha a qualidade. E aí depois de um tempo você começa a falar, cara, já tinha esse BO aqui, mas eu não olhei, porque eu tava tão na ansiedade do negócio. Exatamente.
Isso acontece. A gente, não sei se todos os homens é assim, mas aí eu pelo menos tenho uma tendência a ser muito mais impulsivo, né? Na verdade, é o que eu tinha falado no começo, né? Eu fiz um curso com o Paulo Vieira e o Paulo Vieira fala sobre os 4 perfis que existem. Então, e não adianta eu ser um perfil dominante e eu achar que eu não sou dependente de um perfil que é mais seguro. E qual que é o seu perfil dominante? Dominante. Dele é analítico. O nunca vi dominante. Analítico, dominante e comunicativo. Então, tipo, a gente precisa Pior que ter. deve ser mesmo. Precisa ter um controle. Se os 4 não existisse um só, ponharia fogo no planeta, né? Mas Porque você a imagina- questão, por isso que eu falo que tem que dar liga entre vocês pra isso dar certo. Porque normalmente, principalmente o dominante com o analítico, dá muito atrito. Dá muito atrito. Porque o dominante, Muita ele esquece da análise e quer Só que, dominar. por exemplo, ó. Só que a análise Só que precisa. Só que ajuda ele em questão dele, olha, eu tô falando sem saber, hein? O pai tá sendo psiquiatra aqui agora. Como ele tem 16 anos, então ele já fez muita, desculpa aqui, Já? muita merda. Então ele tem o filtro já balanceado. Sim, então com certeza. não E bate ele já é um tanto perfil assim. analítico. Então, tipo assim, eu tendo esse conhecimento, que nem, por exemplo, quando a gente faz um CIS Assessment, por exemplo, eu consigo ver um pouco do Faz o perfil quê? de cada CIS Assessment, que é uma análise de perfil comportamental. Legal. Eu consigo ver Legal. mais ou menos É bom o falar perfil porque tem muita gente que fala de disco e tal. então... sim. Aí, que nem, por exemplo, então, tipo, numa situação crítica que chegar, por exemplo, eu e o Júnior, por exemplo, pra gente não ter atrito, eu tenho que ter esse autocontrole porque eu sei que ele vai me criticar. E eu tenho que entender que a crítica dele é pra me controlar. E a minha esposa, ela é assim. Então, tipo, eu tive bastante conflito com ela antes desse curso e depois a gente vive hoje, nossa, um relacionamento excelente, porque eu ótimo. consegui entender. A minha esposa era aquele tipo que ela ia no banco, encontrava um amigo lá, ela chegava em casa, aí ela, ô Marcelo, sabe aquele fulano que estudou comigo? Ah, sei. Então, ele tava lá. Aí eu... Fala logo. Eu sou assim. Você lembra da fulana que casou com ele, tá? Cara, a paciência não dá. E eu já falo. Oh, mas calma, você vai esperar eu falar ou não? Então, tipo, Vai agora encontrar um não. cara igual eu. Agora já, tipo assim, a gente direto ao consegue ponto. entender. Porque Porque resume. É que nem lógico, a gente vai comprar uma TV, a gente não quer saber os detalhes da TV. Sim. Só quer saber se é colorido, o tamanho dela e quanto custa. Dá pra dar Exato. desconto? Exato. Dá, então tô. Exato. Agora o analítico normalmente ele É. já estuda, ele vê as marcas, ele descobre todos os detalhes da TV antes de comprar. Que é normalmente. bom pra gente. Que é ótimo. Sim, É ótimo. Agora, se tivesse dois analíticos, talvez fosse mas travar você alguém. tem esse controle porque você tem o conhecimento. Sim. Mas quando você pega um dominante sem conhecimento, e a gente também fez um pouco de curso disso. foi o que aconteceu comigo lá atrás. Aí- Eu quebrei 2 vezes. Tipo, a empresa subindo e quebra a empresa. Não tem E como. é ruim pro relacionamento. Sim. A gente entende hoje. As É. pessoas são diferentes, tá tudo bem, a gente precisa entender elas. Aham. Agora, é legal isso. Vocês estudam, vocês se. Faz tempo que você fez esse curso? reciclagem. Desculpa interromper. Faz Em tempo que você- 2015, Qual deles você fez? Do Paulo eu fiz o coach sistêmico. Legal. Já eu fiz tem- dele o. Dentro do coach sistêmico eu aprendi CIS, método analista, o método CIS, fiz também, junto. Bom. É o método CIS e o analista de perfil comportamental, tá Legal. dentro do coach sistêmico, A gente fez também Ribeirão perfil Preto. comportamental, né? A gente fez pelo PNL. Pelo PNL. PNL. Eu fiz pela Cara, eu pela acho CIS. legal, eu gosto, Legal. me amarro em estudo, Cara, tem que estudar mesmo. A gente cresce, recicla. Não, e muda, a gente muda a visão de pessoa. Não é totalmente. Quando você entende isso, Sim, sim. eu acho que isso que você até falou do seu relacionamento, isso é uma coisa que salva casamento. Sim, sim. Quando você começa a entender que todo mundo não é igual a você, que você pode ser... E normalmente você casa, na verdade, com uma pessoa Oposta. oposta de você. É Oposta. normal isso acontecer. É. Porque você imagina 2 dominantes casados. Não ia dar certo. Mas isso é bom, porque cada um tem um perfil. Imagina se os dois fossem analíticos e você É por isso que dominando. deu certo. Os Por dois isso iam que ficar está dando travando. certo. Sim, Ou, sim. É por isso que Tanto é que imagina hoje, os por 3 exemplo, analíticos. Nossa. Ia ficar os 3 na teoria o dia inteiro lá. a gente confia E quem que é o que no arrisca perfil mais? de cada um. Ah, eu acho que é ele, não é? Mais de risco? Risco. Isso Quem é o que assume Lucas. mais isso? Eu com o Lucas de vez em quando. O Lucas é de risco. De vez em quando dá Ele umas briga com o número. conversinhas. É. Ele briga com os números. Mas aqui Então- também tem, ele briga com os números também, é normal isso. Briga com os números? Briga com os números, tipo, os números tá falando, não dá, aí você fala, não dá sim, vamos Não dar, dá. pá, vai dar o certo, vamos fazer. Eu sou assim Ah, também. eu sou crente, eu confio, dá certo. Vamos pra cima. Deus ajuda. Mas o analítico só.
Sofre um Numa pouco. situação dessa a gente sofre. Eu não sou 100% analítico, eu sou mais influente. Mas eu tenho um pouco do adaptado no analítico pela faculdade de engenharia, pela Sim, profissão. Eu tenho um adaptado do analítico. É E a mais ali gente- com os números, né? É, Tem que Mas bater. a gente sofre. A gente, quando Aham. pega pessoas assim, eu falo que tá sendo 10 meses indo contra tudo que eu aprendi, fui, como fala, mentorado pelo meu pai de como fazer. Aí chegou ele e falou: não é assim não. Vamos fazer assim que dá certo. Eu falei: cara, não tô perdendo nada, vamos tentar, né? Aí ele me colocou em cada situação esse ano que. Uma por semana. Mas, é que eu falo, foi bom, porque a gente andou muito com a empresa graças a isso. Corremos vários riscos, mas eu acho que deu certo. E outra, empreender Tá é dando correr risco todos os Sim. dias, não tem. Quanto você, aquela coisa, quanto mais você quer ganhar, mais tem que arriscar. Mais tem Cara, que quer ter milhões? Tem que arriscar milhões, é isso. Tem até não lembro qual desses empresários da internet aí tava falando naquele primo pobre. Acho que foi o Pablo Marçal, eu não lembro. Aham. Falando pra ele, o primo pobre falou que ele nunca teve dívida assim, sabe? De lidar com milhões de dívida. E ele se considera rico por isso. Você se viu esse Eu vídeo? vi Aí isso o Pablo aí. Marçal falou, então aí fala, Quem é então mais o cara rico? que tem mais de 1 milhão de dívida, ele é mais endividado ou menos rico que você? Ele falou, lógico, ele é endividado. Só que ele lida com milhões, você nunca lidou com os milhões. É. Né? Então o cara já tá mais treinado. Por exemplo, eu não me vejo fazendo. Ano passado eu não conseguiria fazer o que eu faço agora. A cabeça não ia aguentar, né? Muitos atênues aí. Então a gente tem que estar preparado. E o que a gente passa esse ano, ano que vem vai ser muito mais desafiador, igual pra vocês. Porque pra quem não para, é sempre assim. Só que depois a colheita vem. Sim, eu da outra empresa, o ano passado, de 2022 para 2023, eu cheguei na minha casa e falei, ó, eu vou dobrar o meu capital e a gente vai dobrar o faturamento da empresa. Essa era a meta. Escrevi tudo certinho. Aí minha esposa falou, você tá maluco, vamos ficar com esses 5 funcionários que tá aqui, já tá bom demais, já tá dando muita dor de cabeça. E aí eu peguei e falei, não, vamos fazer a estratégia assim, assim, assim. E ela fala, fazer o quê, né? Vamos lá, né? Aí eu saí de 2022 para 2023 com um faturamento de 60 mil reais mês, mais ou menos. Aí a gente entrou para 2023 com um faturamento de 500 e poucos mil mês e hoje a gente está batendo quase 1 milhão de faturamento mês. Então, tipo assim, Aí foi quanto? Foi pra 22 funcionários agora. para 22 funcionários. Olha só. Então, tipo assim, e loucura. Porque, tipo, se eu fosse esperar juntar dinheiro para isso, não ia ter nunca. É fazer o negócio acontecer, sabe? É ali, só que com estratégia. Não é igual eu fazia lá atrás. Então, tipo, hoje eu atendo condomínio de alto padrão, eu atendo um cliente que me traz uma segurança a mais, só que tipo aqui, ó, vamos fazer isso aqui. Opa, tá entrando tanto no caixa, eu tô gastando tanto, vamos usar parte desse caixa para crescer, tudo com o pezinho no chão ali, trazendo para a empresa e estabilizando. Antes não. Antes, quando eu comecei, nossa, meu primeiro Acho que essa dinheiro já parte foi da história inundar que você no carro. contou sua é muito interessante. Você tá há 16 anos empreendendo nessa galeria. Então, nos últimos 3. Então, você passou 13 anos, lógico, tendo um faturamento. 13 mas anos foi. era o necessário para sobreviver. Aí, E de vez em quando passava puro. Aí, de 3 anos pra cá, acho que com todo o conhecimento que você foi adquirindo em Sim. cursos, em mudanças, em acertos e erros, Sim. foi aonde você conseguiu chegar num planejamento estratégico para fazer sua virada de chave agora Virada de chave. e chegar onde você chegou. É. Isso é interessante, porque é o que eu falo, tem muito empresário que começa e acha que um ano vai chegar no nível que você chegou chega, agora. cara, não entendeu? chega, porque é um processo. E o maior problema, que assim, eu acho que todos os empresários passam por isso. Se eu contar a minha história para você, você não vai seguir passo a passo que eu tô fazendo. Toda pessoa precisa passar por um processo. Então, tipo... Mas hoje, se você olha a história, 16 anos até pra cá, como eu queria saber isso aqui cara, hoje. nossa, Só que hoje você estuda. Aí você vai ter aquela percepção, cara, se eu tivesse estudando isso que eu estudo hoje, há 10 anos atrás, porque tem muita gente que tá acomodada hoje. sim, sim. Muito. A gente vai dar treinamento, a gente direto dá treinamento, cara, sei lá, 30 mulheres pra 3, 4 Não, homens. eu fui chamado ligado. aqui no BIA para dar treinamento. Fui chamado ali na Ilume esses dias atrás pelo Sensacional. Paulo para treinar o pessoal. Então a gente faz algumas coisas que a gente vê que a pessoa que está ali, tipo um encarregado ou um administrador lá, cara, a visão dele é totalmente diferente. E o cara ele não pensa que ele pode fazer com aquilo ali, adquirir conhecimento do patrão dele e depois, amanhã depois, aquilo já está
guardadinho ali para ele abrir um negócio para ele. Não, ele só dá O passo. só o que foi contratado, é só aquilo que eu vou entregar. Ah, entendi. Ele não entrega mais. E é o contrário, né? A gente tem que entregar o que a gente sabe, conhecimento. Bom, eu já sei que o Marcelo já tem uma outra sócia, né? Vocês também têm ou não? São casados? Ah, casados. Sou casado. Casado há 8 anos. Tenho um filho de 2 anos e meio. Lucas, minha esposa Geise. Casado sim. Eu não sou Olha, você filho gosta... Né? Foi coincidência. dele. Eu não sou filho dele, tá? Pode continuar. Não, só contar agora. Ah, eu sou casado O Júnior é um homem também. de poucas palavras. O Júnior é o homem, é o policial mau. Eu também sou casado há 9 anos. Cara, Tenho dois filhos agora. Minha esposa tá grávida de 8. Tá nos finalmente já. Tá vindo já. Tá de 8 meses. Tá pra nascer. já tá aí já, finalzão de ano. E a minha enteada, que é a filha do primeiro casamento da minha esposa, que tem 14 anos, 15 agora, né? Já fez 15. Então, quando eu conheci a minha esposa, ela tinha 5 anos, né? Então a gente tá quase 10 anos juntos. É praticamente o pai também. Completamente um pai, considero como minha filha de sangue, porque aquela menina lá me ensinou a ser homem, né? Vamos dizer assim, né? Legal. Porque Bom. não tive a experiência de pai, tive com ela, né? Então foi bem legal a experiência. Legal. Vocês que gostam de treinamentos, quando vocês puderem, façam SOS Casamentos. Eu participei, hoje eu sirvo lá, já fui 4 vezes. O Caio foi recentemente. Cara, é pra quem tá com casamento ótimo e pra quem também tá há 20 anos divorciado e quer de alguma maneira voltar. É bizarro. É um treinamento bizarro. E não é só religioso, não. É treinamento pra casal. Bacana. Legal. Então, todo mundo casado, todo mundo já. Vocês têm cara de novo, eu Casado, brinquei, eu mas. Esposa, ela tem 23 anos de casado. 23 anos de casado. Casei com 19, ela com... Não, Eu não sei com se você falou, você 18, tem ela com filhos? 17, tem um filho de 14 anos. Um filho de 14 anos. Chama Wesley. Wesley. É orgulho meu também. Já ajuda lá na serralheria. Tanto é que ele não quis nem... Puxou o pai, sabe? Gosta do negócio bruto, como se diz, né? Ele vai pra cima, eu falei pra ele, quer ficar na seguradora ou quer ficar lá na Seg Energy, mas trabalhar tem que trabalhar. Comecei cedo e é assim que funciona, né? Pelo menos dá algumas coisas. Não, vamos lá, que é lá que eu quero fazer acontecer. E não gosta de perder dia, tá lá junto todo dia. Olha só. É um orgulho pro pai. 14 anos, hein? Muito bom. Bacana. E isso é legal, porque nós estamos falando de 3 empresários, 3 empresas, pessoas sérias, pessoas casadas, com filhos. Ou seja, tem tudo a perder, precisa levar um trabalho muito a sério, Sim. né? E, cara, fala uma coisa, vamos voltar no assunto do pós-venda. E vocês prezam pelo pós-venda ou não? Aquela porcentagem do Brasil com os Estados Unidos lá também que reflete muito a pós-venda ou não? Totalmente, né? Totalmente. No treinamento a gente fala muito disso, que É uma estatística, né? é uma estatística já comprovada. A diferença da taxa de retenção, de não ocorrer o churn, né, que é a perda do seu cliente ali. A diferença do Brasil para os Estados Unidos, no Brasil 76% ou 72% dos clientes, ele comprou com você, normalmente quando ele vai comprar de novo, ele comprou esse copo, normalmente 76% volta e compra esse copo de você de novamente, se ele não tiver algum problema. Porque lá existe a cultura do pós-venda, o brasileiro não tem a cultura do pós-venda. E no Brasil é 21%. Então, Bem baixo. é bem baixo, porque o brasileiro não, os brasileiros não têm cultura e os que têm normalmente não trabalham direito pós-venda. Uhum. Então, você pode ver, você não tem um curso sobre pós-venda. Não se ensina sobre pós-venda. Nenhum momento fala que você tem que ser criticado. E você precisa de crítica para crescer. Então, é onde a taxa de retenção do brasileiro é muito baixa. É ínfima perto de um Estados Unidos e uma Europa, assim, que briga ali na casa dos 70%. Uhum. O que tira, na verdade, não é nem o pós-venda, não é nem o seu produto. Você está entregando essa jarra, o cara dos Estados Unidos, ele não troca de um fornecedor de jarra por causa da jarra. Ele troca porque o cara de lá, em vez de fazer uma jarra que tem uma tampa assim, ele faz uma jarra que ele vai apertar um botão aqui, a tampa vai sair. Ele trouxe uma coisa inédita. Ou ele atrasou, né? Nossa, quantas vezes esse ano eu lidei com esse tipo de gente? Cara, você vai vir fazer? Eu vou fazer, tô indo. Eu tô indo dele, nunca chegava. Cara, honestidade, ó. Tô Isso aí. enrolado, não vai rolar. Semana que vem eu tô aí, pode não. ser? Isso é uma coisa do que o brasileiro perde cliente. Eu tô te falando, nos Estados Unidos, o que faz perder cliente não é o pós-venda, e sim é o concorrente
incomodado do cara só Trazia a perder, inovação. ele faz traz um uma inovação. complemento. Ele traz uma coisa inédita. Legal. Aí com essa coisa inédita ele consegue fazer você sair desse cara e ir pra ele. Sim. Se não tem a coisa inédita, você não eles não trocam, porque eles são muito bem atendidos. Ineditismo, né? É o ineditismo, que é uma palavra até diferente, mas a gente chama de ineditismo. Porque sem o ineditismo, lá nos Estados Unidos dificilmente troca de fornecedor. Diferente no Brasil. Porque no Brasil, normalmente você não sabe fazer uma propaganda, onde você cria uma expectativa e acaba frustrando o cliente. Então tem várias coisas que o brasileiro peca. Então pessoas que têm a cultura do pós-venda, normalmente tem muita chance, além de crescer, fidelizar o cliente, que eu acho que é o mais importante. Porque criar recorrência, você falou essa palavra. Eu no seu já discurso. citei isso, né? Eu acho isso muito forte. Você entender a necessidade que o cliente tem. Quando eu chego, o cliente vai falar assim para mim: Lucas, eu preciso instalar câmera. Beleza. Eu chego, olho aonde tem câmera. Mas eu olhei a cerca do cara e a cerca também tá precisando de coisa. Olhei a torneira tá pingando. Ah, mas você não é hidráulico, mas a torneira tá pingando. Eu sou eletricista. Cara, a estrutura do cara tá caindo. Eu tenho um sócio que é serralheiro. Então, tipo, você enxergar o que o cara tá precisando além do que ele te pediu. Eu acho muito legal isso, né? E você cria recorrência com isso. Você atendeu a necessidade do cliente. Cara, você precisou de câmera, eu fui lá, te atendi, te prestei um serviço, ok. Gostou do serviço? Gostei. O que eu posso te atender mais? Né? Porque você não é só você entregar aquele serviço e ir embora. Né? É você trazer o cliente e pegar ele no colo. O que eu posso te atender mais? Né? Você gostou do serviço? Então vamos trabalhar junto. Né? É o que você falou. Você comprou o copo, você vai comprar o copo de novo. Então, se você gostou do meu serviço, você vai voltar e vai me buscar pelo serviço de qualidade que eu te atendi. É isso que a gente preza aqui muito junto. Vai instalar o solar. É isso aí. E a questão do solar é importante, né? Eu tava comentando com vocês antes da gente gravar que no dia que eu ia pro Método CIS, foi em março do ano passado, o pessoal instalou o painel solar aqui na minha casa, em cima do prédio. Começou a chover e inundou a casa inteira. No momento em que eu ia pegar a mala. Então a cama, a televisão, tudo molhado. A casa inteira. Lembro que deu um biozão, brigamos. A minha mulher já não queria, minha esposa já não queria mais ir no Método CIS. Falei, cara, isso aqui é aprovação. Vamos sim. Sim. Pegamos o secador, a galera da barbearia ajudou. Cara, foi um puta de um negócio da hora. Só ajudou a secar e fomos. Sem saber se choveria de novo ou não. Aí até mandaram o técnico voltar pra lá olhar. Inventaram que tava sujo o telhado, como se tivesse acabado de construir o prédio. Falei, cara, nunca inundou em 1 ano e meio que eu moro aqui na época, né? 1 ano e meio que eu moro aqui. Nunca inundou, tava tudo limpo. Então assim, foi muito sacana os caras. E a gente sabe que é um serviço relativamente caro, dependendo do tamanho que for, né? E até hoje não funciona direito, a gente já tá com o processo, tá rodando. Então hoje eu sei da seriedade que é quando a gente fala desse trabalho, por exemplo, energia solar. A gente tem que ir lá, sempre as pessoas têm um hábito de ir no Google, quer conhecer a empresa, quer conhecer os donos, os técnicos. E essa questão do pós-venda que vocês prezam muito, isso faz diferença. Se vocês até quiserem explanar um pouco isso. Eu Porque pego quem de tem cliente pós-venda tem tudo. A gente chama de cliente desassistido. Você foi um cliente desassistido. O que eu pego de cliente desassistido na energia solar é absurdo, cara. É muito absurdo. Porque tem muita empresa de energia solar, né? Mas o cliente instala, faz rodar e some. Só que a energia solar, você vai ter uma economia, e isso é a longo prazo, né? Você vai instalar e a longo prazo você vai economizar todo mês para você ter um retorno. O que a gente pega de cliente desassistido, que precisa de manutenção, que precisa de limpeza, que precisa de ver se a conta dele tá em ordem, ver no caso do Thiago aí, inundou a casa, ver o que tá acontecendo, que não seja no ramo elétrico, é impressionante esses clientes assistidos, né? Como eu disse antes de conhecer, de juntar na sociedade com o Marcelo na Seg Energy, eu era instalador, trabalhava para outras empresas. Então o que me cativa de pegar cliente, trazer para a Seg Energy e fazer essa venda, né, sair casada e bem feita, é isso. É enxergar que tem um monte de empresa fazendo energia solar e estão deixando os clientes desassistidos, né, só simplesmente vendendo um produto e não dando um retorno, e entendendo a necessidade do cliente de entregar um serviço e uma recorrência para ele ter o retorno do investimento completo, né? O interessante também do pós-venda, a gente saber se aquele cliente ele foi bem atendido pela gente. Então, tipo, se a gente
vai lá e entende qual que foi a dificuldade dele, a pontuação, o que ele trouxe de dificuldade ali, a gente consegue fazer para que a gente consiga atender melhor o próximo cliente. Não só, às vezes a gente pegar que nem vender, que nem o cliente desassistido que o Lucas fala. Muitas das vezes a empresa ela chegou e ofereceu um sistema solar e ela nem explicou para o cliente que aquilo ali às vezes ia suprir, ou às vezes ou o cara pegou, eu quero pôr um sistema solar, tá, de quanto? 500 kW, mas a necessidade do cara é 1.000. Aí o cara na intenção de vender, eu tenho tipo 10 mil para investir, 20 mil para investir, e o cara para pegar esses 20 mil do cliente, ele vendeu e não acabou explicando nada e tchau. A gente só vende número de placa. Só vende número de placa. Então, tipo, é bastante interessante entender isso daí. E quando a gente vai lá, instala um sistema para o cliente, a gente vê qual foi a pontuação que o cliente deu para a gente. Legal, eu gostei disso, mas não gostei porque quebrou uma telha. Eu gostei do sistema, mas não gostei porque esse cabo ficou à mostra. Esse inversor poderia ser instalado num outro local. Então, tudo isso a gente vai pontuando para que a gente não cometa esse erro com o próximo cliente. E cada vez a gente vai se aperfeiçoando mais. Então, tipo, para isso é interessante o pós-venda. E legal que vocês têm uma esteira de serviços e produtos. Então, Sim. essa é uma preocupação muito grande, né? Porque vocês falaram, não quero vender só isso pra esse cara, eu quero continuar vendendo pra ele pro resto da vida, pra ele, pro filho dele, pros parentes dele. Exato. E isso faz toda a diferença. Diferente de quando às vezes acontece que nem comigo. O cara acho que veio de fora e falou, cara, ali eu só tô pra fazer um negócio ali, tchau, abraço. Entendeu? E isso é terrível, né? E o interessante, quando a gente juntou essa parceria, a gente traz uma pessoa que é especialista no ramo industrial, outro residencial e elétrico, e agora também industrial. Então a gente tem, por exemplo, o fato que ele falou de vender ser chamado para fazer um sistema de segurança e mostrar um bom serviço ali, um serviço de qualidade, vai trazer para a gente a venda dos próximos produtos. Porque, muitas das vezes, a gente não sabe que aquele cliente ali ele tem um potencial, às vezes, uma empresa que também contratar um serviço de uma indústria. Então, a gente está ali ligando esses pontos, é onde que a gente consegue abraçar aquele cliente ali e vender para ele, talvez para o parente, para amigos e outras pessoas que vão vir através dele. É o nosso cartão de visita, eu costumo falar, né? Nas minhas outras empresas também eu aplico isso e hoje eu não faço propaganda, não faço nada. Praticamente 90% dos meus clientes captados são através de pessoas que estão indicando. Legal. Então isso Boca a boca é o boca a boca. poder do boca a boca, né? O poder do boca a boca. E para fechar serviço com vocês é facilitado. Caso a pessoa tenha interesse, vocês instalam até aonde? Qual raio? Qual a raio de quilometragem? A gente consegue atingir aí Ribeirão Preto, Campinas, abrangendo essa área, assim, a gente atende nível Brasil, pra te Legal. falar a verdade. A gente consegue parceiros e tal. Legal. Então, não é só na cidade, a gente consegue atender, sim. Para você que está vendo pela primeira vez aqui no YouTube, né, e se interessou pelos três, pela história, a conexão, o @ de uma das empresas é Eletron Residenciais, mas vai estar escrito na biografia também, a gente vai deixar o contato, acho que é interessante deixar tudo bem alinhado para as pessoas, caso elas tenham interesse. Mas como o Júnior disse, então, cara, eu gostei demais de vocês, só que eu tô aqui no Amazonas, né? Dá um jeito, vou achar um parceiro que vai fazer o A gente serviço. tem parceria. Tem. Quem sabe? Mas para qualquer um dos serviços ou das outras duas seria mais limitado para a região mesmo? Falando da LCL, né? Vamos lá. Um pouco mais limitado. A Obrigado. gente não abrange tanto essa área. A gente abrange São Paulo, Minas, mais aqui. Legal. A serralheria? Serralheria mais a região, por enquanto, né? A gente tá com as ideias doidas aí de abrir franquia, Legal. expandir, então a gente vai abrir 2 filiais agora. Mas é um raio de 200 km aí, a gente consegue atender. Muito bom. Só, Thiago, voltando um pouquinho só no pós-venda, Show. até uma coisa que a gente viu, eu e o Lucas, um treinamento que a gente foi, referente à energia solar. Nós somos da área. E o que a turma faz? Só vendem, só sabem vender. O pós começa no pré. Na pré-venda é o pós. Exato. A gente não costuma enviar proposta por WhatsApp. É presencial, a gente tem que explicar. Porque se a gente envia uma proposta, outra pessoa envia, ele vai olhar o quê? Número, final, preço.
Ele não vai olhar a qualidade do material, não vai olhar quantidade de placas, potência de placas, inversor, nada. Então a gente costuma sempre ir presencial e explicar para o cliente. E isso é muito difícil. Concorrente, se você pegar, quem sabe explicar para o cliente o que ele está comprando, é muito difícil. A fatura, depois que você instala uma energia solar, a fatura é outra leitura, não é a mesma, é complexa. E eles não sabem, por quê? Não tem esse pós. Ontem, a gente estava ali na franquia, eu e o Lucas, e eu falei, Lucas, abre o aplicativo, vamos ver como que tá a geração dos clientes. Cliente de 3 meses que a gente instalou, 4 meses. Aí o Lucas olhou, não, ela não mandou mensagem, como que tá? Tá legal, vamos mandar uma mensagem. Mensagem para cliente, o cliente respondeu, não, tá tudo ok aqui e tal. Então isso é o pós-venda que a gente faz e pratica, não é só falando, a gente pratica isso. Legal. Legal também quando os clientes gostam da gente, a gente pega o link lá das avaliações do Google, manda um textinho, ó, por favor, avalie a gente, o Google é importante, né? Prova social aí Prova é social, muito bom. documentos, isso é ótimo. E vamos tirar um pouco a dúvida do pessoal aqui, não que eu saiba que eles tenham, mas sempre tem. Cada vez mais quente, cada vez mais sol, isso impacta positivamente, energia solar, ainda vale muito a pena e vai continuar valendo muito a pena o investimento. O que vocês olham, se olhando o mercado futuro do ramo de vocês? Eu na área de instalação elétrica, quando eu comecei, vou citar vou fazer um gatilho para entrar no solar de novo. Legal. Quando eu comecei, eu fui para o ramo de automação. E todo mundo, aquele calor do momento de Alexa, de automação, não sei o quê. Quando eu fiz o curso em 2019 de automação, se falava de automação cabeada. Eram uns produtos da Finder, uns relés. Hoje, não se fala mais nesse produto. Mas se fala de automação. Quem não tem automação em casa? Né? Então, tipo, o Alexa continua. O mercado, ele muda. Mas ele nunca deixa de existir. Né? O solar, desde que ele existe, né? Se a gente falar de residencial, a gente vai falar de coisas recentes, né? O mercado de solar. Mas o solar existe desde que o homem vai para a Lua, né? Ele... Perdão. São tentativas e erros que os homens aprendem e vão melhorando. O residencial, para entender, quem tem uma fatura de 200, 300 reais para cima, já compensa fazer. O retorno de investimento são 2 anos, né? 2 a 4 anos, né? Para um pessoal que tem indústria e rural, o retorno é mais curto ainda. O investimento, é lógico, é muito mais alto, mas o retorno é muito mais rápido. E, cara, você não vai depender da energia dos outros, você vai ter a própria produção, né? Então é muito viável. É um mercado que ele está em expansão, né? Ele não está em decadência, ele está em expansão. É um mercado que tende a crescer muito e tem muita tecnologia rolando ainda que já existe para fora e a gente tem noção. Então é muita coisa que tá para crescer ainda. Deixa eu fazer desculpa interromper, mas é uma pergunta, não sei nem se é o momento de fazer isso pela situação, mas eu quero fazer porque eu acho que vai ser interessante. Eu não sei nem qual de vocês vai responder essa pergunta para mim. A gente já fez... Polêmica. Essa polêmica vai desde a energia solar aí. Porque a gente já fez um podcast onde veio uma pessoa também explicar, contar a história, e ele tá fazendo a oferta de construir energia solar, construir a usina de energia e tá dando vazão para essa energia e tá vendendo energia com desconto mais barato que as energias de hidrelétrica, né? E você falou quase que a mesma faixa de conta de luz aonde foi comentado no outro. Qual que é a vantagem do investimento e qual... Vocês aqui estão ofertando, não, compensa fazer no meu telhado. E ele fez a oferta do vazão. Qual que é o prós e contras? Onde que vocês enxergam cliente? Existem os 2 mercados. Esse cara que ele tá fazendo usina e tá vendendo energia, ele tá concorrendo com a Electro, com a concessionária. Ele fez energia e ele vende mais barato que a Electro. Então tem mercado para esse cara. Por que ele faz? Ele pega, ele tem energia própria, ele construiu a usina própria dele e ele vai chegar pro cliente que hoje é da Electro e vai falar, quanto que tá a sua energia hoje? R$1 o quilowatt. Então eu vou vender a 70, né?
E aí qual é a vantagem do cara ter a própria conta de energia? O cara, ele compra a R$ 1 o quilowatt da Electro. Ele vai pagar só ICMS, PIS, COFINS, iluminação pública, que é o mínimo da conta. Que dá uns Se o cara- 5%. Uns 5%. Então, se o cara paga hoje R$ 1.000 de energia, ele vai começar a pagar R$ 100. Então, ele vai ter uma economia de 900. Ele tem a própria energia dele. Então, eu moro em apartamento, não consigo instalar placa. Vai atrás de um cara que tem a própria usina, compra energia mais barata. Então, tem o mercado para os dois. Entendi. Eu tenho condição de instalar minha própria energia. Instale, porque vai ser muito vantajoso para você. Você vai ter E economia. o que eu achei interessante, desculpa interromper essa explicação, mas o que eu achei interessante, que é um ponto muito positivo de vocês aí, é esse cálculo de payback, né? O payback de vocês de 2 a 4 anos, De né? 2 a 4 anos, dependendo o estado de financiamento. Bastante. Dependendo do porte da usina. E o interessante é que a maioria dos clientes não consegue ter essa visão, que é a mesma coisa de você ter uma casa de aluguel e ter uma casa financiada que vai ser dele. Exatamente. Então, é fazer o cliente entender que aquele valor que ele, se ele não tem a condição hoje dele comprar o sistema à vista, é fazer com que ele tenha a visão dele pegar o mesmo dinheiro que ele pagaria a parcela da energia, da ANEL ou de qualquer outra companhia aí, e esse mesmo valor ele pagar a parcela do equipamento que vai ser dele. Porque vamos pôr o extremo, financiar para 5 anos aí. Aí daqui 5 anos ele vai pagar juro, mas o sistema vai ser dele. E se ele continuar pagando a conta de energia, ela vai só subindo, como já a gente teve um aumento absurdo do ano passado, 2024, a gente teve em torno de 20% a 22% de aumento. Falando que até final do ano vai chegar a 24%, 25%. Então tem tudo isso. Quando ele adquire um equipamento que é dele, ele vai pagar um pouco de juros, só que se ele estivesse pagando a conta, daria a mesma coisa. Então, peraí, Ele vou não tentar tem. resumir, vou tentar interpretar a sua explicação. Vamos dizer que fiz um financiamento de 5 anos. Não tenho dinheiro à vista, mas vou fazer um financiamento de 5 anos para fazer um investimento de solar ali no meu telhado. Com um payback de 5 anos, a economia que eu vou ter na conta de luz durante 5 anos, o projeto se paga? Já se paga. É seu o projeto. Só com a economia na conta de luz Só ela com a paga o economia de projeto. conta de luz. Porque assim, ó, se a gente fazer uma comparação de todos os anos que vem subindo a energia, para a gente pensar nos próximos 5 anos futuro, a energia vai continuar subindo. E quando você faz um financiamento, essa parcela ela é fixa. Então você eu vou fazer um financiamento, eu gasto hoje entre 400 e 500 reais de energia. Eu vou pegar esses mesmos 500 reais, vou transformar ele numa parcela. E essas parcelas vão ser fixas. Então o ano que vem eu não estaria gastando 500 reais de energia se eu não tivesse esse sistema. Eu estaria gastando 550, 600. Daqui 5 anos, 700, 800 reais de energia. Só que eu fiz o financiamento, estou pagando 500 reais fixo. Legal. Então Hoje. Pode terminar, mas. é a gente ter conseguir passar isso para o cliente. Porque às vezes o cliente acha que é o fim do mundo ter um sistema e não é. Simplesmente ele conseguir substituir a parcela da conta de energia pela parcela do financiamento do sistema. Eu achei dele. muito legal, porque como a gente fez os 2 podcasts, pra mim foi muito legal ver os 2 lados, assim, de... Como você falou, é mercado para ambos, porque tem gente que não consegue ter a energia solar por causa de um prédio, etc. Sim. E eu acho que quebra-se um paradigma com essa explicação de vocês, o quanto compensa você fazer um financiamento a partir do momento que você está numa casa sua e que você vai perdurar ali por pelo menos 5 anos. Empresa, né? Ou empresa. Então, assim, acho bem legal mostrar esses 2 lados da conversa aí, ambos Existe visam. um incentivo na energia solar hoje. Os bancos, os juros para energia solar tá em 1,3, 1,5 no máximo. Então tá com incentivo bacana. E é isso que o Marcelo falou. Teve um cliente que a gente fez uma proposta, não tinha o dinheiro, a fatura dela dava 300 reais. Financiando daria 318. Tá mais alto do que ela paga. Agora, ano que vem, a fatura dela da Eletro vai subir. E ela vai continuar nos 318. 3 anos ela pagou, é dela. Ela passou os 3 anos de payback, ela só vai pagar o mínimo da fatura. Então é muito vantajoso. E isso a gente consegue às vezes explicar para o cliente, que ele vem com aquela mente fechada. Não, eu tenho que financiar, não tenho esse dinheiro à vista. Não, aí senta, a gente explica como é que funciona e normalmente funciona. Essa explicação o cliente entende. Sim, muito legal. Bom papo, hein? Gostei bastante.
Mais do que imaginei. Porque 3 pessoas, a gente, né, sempre fica na dúvida como é que vai ser a dinâmica. Sim. E gerou muita conexão, bom papo, aquela coisa de conhecer vocês melhor, a questão da sociedade, principalmente, óbvio, do trabalho, né? Que é a parte sempre mais séria. Vocês têm alguma coisa a acrescentar que vocês veem como importante para a gente poder compartilhar com as pessoas aqui? Quando o homem pensa, ele sempre olha para cima, né? Pensando. Eu acho que o importante é para aquele cliente que ainda está com dúvida de colocar energia solar, né? É ele entender qual que é a posição dele, né? Que é o que o Júnior e o Marcelo estavam falando. Qual é a minha condição? A gente tem uma opção para você. Seja residencial, seja rural, seja empresa, né? O que a gente tenta fazer, o que a gente preza é isso. É entender a sua necessidade, entender o que cabe no seu bolso e preparar o melhor para você. Seria isso. E mais um ponto, seria interessante também apresentar para os clientes que não só para ele colocar, mas também ele tirar uma dúvida. Porque às vezes, independente se ele vai colocar com a gente ou qualquer outra empresa que ele vai colocar, sempre é bom tirar uma segunda opinião. Entender um pouco do mercado, saber qual é o sistema que está crescendo, o sistema que tem que está focando em tecnologia, o sistema que vai trazer a maior garantia para ele, entender como que funciona. Então, sempre está trocando ideia com pessoas que têm conhecimento no ramo, né? Então, isso é importante. E às vezes o próprio cliente ele tem medo. Eu costumo falar isso, que nem dentro de outras áreas de outras empresas minhas, eu sempre falo. Você vai fazer uma casa com uma construtora, pergunte para outra construtora se é realmente aquilo. Que nem o caso que você fez ali. É bom trocar ideia com 2 pessoas diferentes, porque você vai maturando aquela ideia de que, não, mas isso aqui é melhor que isso aqui. Não, fulano falou que se eu pôr desse lado do telhado não vai ficar legal, vamos pôr pro outro lado do telhado. Mas se eu não colocar agora, eu colocar o ano que vem, vai ser mais caro, mas qual o tanto compensativo? Então é legal isso. E a gente deixa aberto, tanto que a pessoa às vezes querer fazer um sistema de instalação residencial, industrial, quanto entender o que é o sistema solar. A gente está aberto para essas questões. Então a gente está aberto a tirar a dúvida das pessoas também. Muito bom. E só uma coisa para a gente acrescentar, é em relação à usina de investimento, que é uma coisa que hoje em dia está em alta. Como é que funciona? A gente constrói uma usina, 75kW microgeração, uns 210 painéis solares ali, e ela te dá uma rentabilidade mensal. Essa energia que é gerada ali, existem cooperativas que compram essa energia, ou você pode vender ela você mesmo e até o cliente, e você tem uma rentabilidade mensal. Então tá em alta isso, a usina para investimento. Então quem tem uma grana ali sobrando, vamos iniciar aí com uns 300 mil reais, que é um custo de uma usina dessa, traz uma rentabilidade aí de 7,5 ao mês, e é bem legal. Payback também é parecido, de 3 anos também? Então, o payback a gente tem que entrar Financiar 5 anos. Financiado gera um pouco mais, mas tem um payback baixo, 3,5 anos. Se a gente pegar os melhores investimentos hoje, usina está sendo disparado. E a gente consegue. Se você pegar hoje, fazer um barracão, né, Júnior? Vamos falar, fiz um barracão ali para alugar, gastei 300 mil, 100 mil num terreno, 200 mil de construção, eu vou alugar por 3, 4 mil. Já a gente pegar um negócio desse que dá muito menos dor de cabeça. Atrás do inquilino, né? Tem tudo isso. Acho que o Marcelo foi um nome de um cliente lá, né? Que tem uma área, a gente foi atender ele falou, tô pensando em tirar esse barracão daqui, fazer placa, porque toda a área aqui dava quase 2.000 metros quadrados, né? Dava uns 5 mil metros quadrados. Era mais, né? E ele tinha algumas partes alugadas, tava dando 3 mil reais de aluguel para ele mensal. Então ele já tava com essa visão. Dependendo do local, dependendo do lugar. Entendeu? Então é um negócio... não, né? Eu tenho um terreno aqui que não... Se eu fazer um barracão, não vai ter visão, não serve para comércio, mas para solar ele serve. Então é interessante. Até pro agroprodutor, quem é rural, quanto metro quadrado precisa de terra para colocar uma usina? Essa de 75, por exemplo, é 1.000 metros quadrados.
que você faz com 1.000 metros quadrados hoje de terra para produzir? Plantar? Você não faz nada. Não dá um piquete. Quem é rural sabe. Você não faz nada com 1.000 metros quadrados. Mas você pode ganhar 8.000, 7.000 reais com energia solar. Então, muito lucrativo. E se o cara tem a terra, mas não tem o dinheiro pra fazer a usina? A gente tem o estilo de financiamento, a gente tem, se ele tem a terra, quem quer investir em usina para ele arrendar a terra. Então, tipo, tem arrendamento de terra, tem o cara que quer investir no solar. A gente procura tanto os dois lados. A gente tem os clientes que têm terra, Vamos atrás dos tem os clientes investidores. que querem investir, tem os clientes que têm os dois. O importante, né? Isso ficou um pouco da outra conversa. Né? O importante é saber que a terra tem que ter um direcionamento, né? Pelo que eu entendi, né? Ele tem que estar virado para um lado. Então não é toda a terra que dá para colocar, né? Ela tem que ter uma angulação. Desculpa, acho que eu achei o termo certo. A gente está numa região bem legal. Eu acredito que hoje aqui na região nossa, poucos lugares não vão dar. A não ser que se tiver uma inclinação muito ruim, né? É pra você ter você ter uma noção, eu estava fazendo um estudo uma vez. Na Europa, Alemanha, a incidência solar lá é tipo 70-20 para o Brasil. É muito baixa. E lá, 80% da população tem energia solar. Então lá tem 80% de energia solar e é uma incidência de sol muito baixa. Aqui, a gente é um país tropical. Tem muita incidência solar. Sol tem pra caramba. E 20% do país tem solar. Então tem muito campo para explorar de solar ainda, né? Tem muitos milhões pra ganhar ainda, então. Bastante. A instalação de usina, a instalação de solo é mais fácil da gente corrigir isso, né? Diferente de um telhado que eu tenho ali posição contrária, é mais difícil de pôr. Mas quando se trata de usina, por mais inclinado que seja o solo, dá pra... A gente consegue trabalhar. Tem os trackers hoje em dia que consegue trabalhar acompanhando o sol. Hoje em dia tá muita o tecnologia. Minha mercado mulher tá tem bem. uns 18 alqueires de terra. Vamos conversar. Vamos conversar. Muito bom o papo, gente. Obrigado de vocês terem vindo. Gostei bastante, você. Muito bom. Acho que sanou bastante dúvidas aí. Eu gostei bastante que vocês falaram muito. Óbvio, falamos de negócio, mas também tiramos muitas dúvidas de pessoas que têm dúvidas, né? Óbvio. Mas acho que a gente vale um papo daqui 1 mês e meio, 45 dias aí, pra gente acumular várias perguntas que as pessoas têm. E vai sanando, sabe? Porque, cara, poucas pessoas têm esse conhecimento. E se a pessoa tivesse, pode falar. Deixa eu tirar só uma dúvida, aproveitar. Isso aqui vai ser, né, o Lucas, a gente dá risada. Não, pessoal, não é porque você tem energia solar que acabou deu um apagão, você vai ter energia na sua casa. Vai ter uma peça isso? Toda a maioria, não se explica isso pro cliente. A hora que ele instala, acabou a energia lá na rua, mas em casa vai ter. Não vai ter. Se você não tiver um sistema próprio para armazenamento de energia, Não dá pra colocar um no-break não ali, vai não? ter. Existe, Lucas. banco de bateria. Sistema hoje, né? Existe tipos de sistema solar. A gente tem 3 tipos aí em tese, né? O off-grid, o híbrido e o on-grid. Sistema on-grid, ele é ligado à rede, é on-grid, ele é ligado na rede da concessionária. A concessionária tem energia, você está ligado na rede, está funcionando o seu sistema. Concessionária desligou a energia por uma manutenção ou por uma eventualidade natural, seu sistema desligou a energia, porque você é ligado na rede. Por mais que você esteja gerando energia própria, mas você está ligado na rede. O sistema off-grid, ele é desligado da rede, como o próprio nome diz, off, né? Desligado da rede elétrica. Ele é completamente dependente do sol. Se ele tiver campos de bateria, que é campo de no-break, armazenamento, quando o sol for embora, você tem baterias que você vai sustentar a sua carga. Legal. Exato. E aí o sistema híbrido. O sistema híbrido, ele é também ligado na rede, mas ele também funciona off. Então ele, ligado na rede, a concessionária caiu, você tem o banco de bateria ali e ele vai continuar funcionando. É isso que muita empresa hoje não explica para o cliente, né? Acho que a maior diferença aí dos dois, do banco de bateria, é a quantidade, né? Porque pra você fazer um off totalmente aí, você tem que ter muita bateria pra aguentar sua casa 24 horas. Exato. Né? Mas eu gostei do híbrido. O híbrido deve ser o mais caro ou não? Não, é o meio termo aí. Na verdade, é assim, hoje no Brasil a gente não tem tecnologia própria de baterias, né?
o que falta pro brasileiro é a bateria própria. A China ainda? Tudo China. Então, a exportação, para exportar, isso ainda é muito caro. Eu ainda creio que o Brasil ainda vai ter isso, porque a gente tem... A gente tem um campo gigantesco. Tem um amigo que tem o híbrido e, cara, ele, 5 anos, já era as baterias. É caro ainda, né? Diz ele, assim, desculpa interromper essa equação, mas diz ele que o lucro que ele teve, que ele tem um negócio de um aquário, cuida de aquários com a casa dele, assim, então ele precisava para aquecimento da água para manter o aquário com a temperatura, né? Então ele gastava muito com energia. Ele fala que o que ele economizou, bancou muitas baterias lá durante 5 anos para ele repor agora as baterias. Então, mas e é isso difícil o investidor entender isso. É isso o importante. Cada cliente tem uma necessidade. No caso desse amigo seu, ele tem uma necessidade. O que ele for gastar de energia, ele vai ter de volta comprando bateria. É isso que a gente procura fazer com os clientes, é entender a necessidade. Eu quero um sistema híbrido. Qual é a sua necessidade? A gente vai entender para ver se isso é viável ou não. E a gente vai explicar isso pro cliente. É isso que a gente traz aqui na Seg Energy na Electron hoje. É que o dele, desculpa, só para finalizar esse assunto, o dele era necessário ter o híbrido, né? Por causa da... O problema dele era quando ele tinha as quedas de energia, aí a água mudava de temperatura no frio e matava os peixes. Então ele precisava, não pode acabar a energia. Ele era direcionado as baterias, só pra isso. Não Não pra casa inteira, era direcionado tipo a geladeira, o aquário, ele escolheu alguns pontos onde a bateria mantinha ali. E vamos dizer, que nem a da geladeira tinha 2 tomadas. Então vamos dizer, tá com energia, ficava a lâmpada da energia. Acabava, ele só descia, trocava, colocava na do banco de bateria. É um negócio bem bolado por ele, assim. É o cara sabe? que tá preparado pro fim do mundo. É que ele pensou na coisa principal, que é a geladeira, né? A gente vive sem tudo hoje em dia, mas sem geladeira. Show, Legal, gente. legal. Obrigado. Show. Que papo, hein? Vamos formular as maiores dúvidas. Eu acho que é interessante vocês pegarem assim, olha, sei lá, vou dar um exemplo, tá? A gente faz 100 orçamentos por mês, a gente vai pegar as maiores dúvidas, as dúvidas em comum. Aí formula as 20, 25 dúvidas que as pessoas mais perguntam. Isso é legal, porque aí fica um vídeo bem institucional mesmo. Uma baita de uma aula aí pra população poder acompanhar vocês. Legal? Show? Muito obrigado. Querem falar mais alguma coisa? Só agradecer. Muito obrigado pela conversa. Agradecer a oportunidade, né, de que vocês estão dando pra gente poder mostrar um pouco mais do trabalho nosso. Parabéns também a vocês aqui, dando essa oportunidade de a gente apresentar algo mais para o cliente, poder apresentar confiança, poder apresentar um pouco da nossa empresa, um pouco do nosso trabalho. E é isso daí. Lucas? Também agradecer, Thiago, Caio, agradecer vocês por usar e aproveitar o seu gancho. Quem quiser preparar a casa para o final do mundo, a gente está preparado para atender você. Isso aí. Muito bom. Obrigado vocês pelo papo aí, gente. Gente, Tudo de bom, que Deus abençoe. amém. O pessoal tá com os contatos, a gente vai deixar na biografia deste vídeo contatos deles, né, um endereço e um pouco da história. Acompanhem eles na rede social, que com certeza também tá na biografia. E tire dúvidas, chame eles, já falaram. Se você tiver no Amazonas, eles dão um jeito, tá bom? Para poder atender vocês. Obrigado a todos, fiquem todos com Deus.